Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Iremos dar continuidade ao nosso curso aí de trigonometria na circunferência. Hoje iremos estudar a função tangente. Mas antes de começar, pessoal, se inscreve aí no canal Sena Mate e acione o sininho para receber as atualizações, ok? Vamos lá. Como eu já dei para vocês, função seno, função cotangente, aliás, cosseno, né? Função seno, função cosseno. Eu construí lá a circunferência e depois o plano cartesiano. A mesma coisa irei fazer aqui com a função tangente, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a circunferência e aqui nós temos o plano cartesiano. Eu coloquei para vocês aqui os ângulos base, que é aquele ângulo de 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360 graus. Aqui eu já fiz de forma direta, já nos outros eu detalhei cada um, tá bem? Então, se você não entender, volta para o vídeo, se não me engano, é o vídeo 9 e 10, para você entender mais onde é que está localizado no plano cartesiano e nos pares ordenados os ângulos, tá bem? Então, vamos lá. Tá aqui para vocês a circunferência, onde vocês estão aqui com os quadrantes, cada um com seu sinal, onde o primeiro e o terceiro quadrante na tangente ele é positivo, no segundo quadrante e no quarto ele é negativo, tá bom? Nós temos aqui os seus ângulos e nós iremos continuar trabalhando o raio aí 1, tá bom? De medida 1. É o seguinte, pessoal, para poder você construir o gráfico da função tangente, eu vou usar aí alguns ângulos, vou dar esses 5, que é o que a gente utilizou nas outras funções, depois eu vou dar mais alguns, tá bom? Então vamos lá, eu construí para vocês aqui uma tabela, tá aqui a tabela. Aí você está vendo isso aqui, ó, esse Ezinho ao contrário com o tracinho, significa dizer que ele não existe. Por que ele não existe, Sena? Vamos devagar. É o seguinte, pessoal, a tangente de 0 grau é zero. Aí você diz, Seninha, como é que eu sei que é zero? Lembra lá que a tangente é o seno sobre o cosseno. O seno de zero, pessoal, é quem? É zero. E o cosseno de zero é 1. Então, se você divide 0 por 1, dá zero. Significa dizer que a tangente de 0 graus é zero. Tá bem? Agora, se você for por 90 aqui, como é que eu sei, Sena, que ele não existe? Fácil demais. Quando o denominador do seno sobre o cosseno, ele é zero. Porque o denominador, quando ele é zero, ele não existe, aquela fração não existe. Por exemplo, você sabe que tangente é seno sobre cosseno. Como eu estou perguntando qual é o seno de 90 graus, a tangente de 90 graus, então vai ficar seno de 90 graus dividido pelo cosseno de 90 graus. Tudo bem? Sendo que o seno de 90 graus é 1 e o cosseno de 90 graus é 0. Ficou 1 dividido por 0. Denominador 0 não pode. Por isso que aí a tangente de 90 ele não existe. Entendeu? Você pode fazer isso com 180, com 270, 360, aumentar aqui, ó, mais 90, 450, você vai acrescentando 90 aqui, tá, pessoal? E você vai ter sempre essa sequência, 0 não existe, 0 não existe, 0 não existe, tá bom? Aí tem outra maneira também de você investigar se ele não existe. Perceba, o ângulo de 90 graus está aqui, ó, certo? E a tangente, pessoal, ele passa aqui, ó, neste ponto que eu chamo aqui de ponto A, lembra lá na aula de tangente? A tangente é aqui, ó, ele passa aqui onde está nesse pontinho aqui, passou a tangente. E o 90 graus, pessoal, o ponto que está aqui, ele não encontra a tangente, ele é paralelo. O eixo de Y aqui, ó, ele é paralelo à tangente. Por ele ser paralelo à tangente, nem o π sobre 2, nem o 3π sobre 2 existe a sua tangência. Logo, não existe tangente para 90, nem para 270. Está provado também o porquê que ele não existe. Porque aqui, ó, esses pontos e esses pontos aqui, eles são paralelos à reta tangente. Percebeu? É outra maneira também de você investigar aí se ele existe ou não existe. Você disse, o 450, ó. Presta atenção, 450 é um somatório do 360 mais 90. Se o 360 está aqui, ó, pessoal, eu somando 90, ele vem parar aqui. E esse ponto aqui ele é paralelo à reta tangente aqui. Então, ele também não existe. Tá bom? Então, está explicado para vocês o porquê que alguns ângulos não existem. Agora, pessoal,
Perceba que esses ângulos aqui de 90, 360, aliás, 270, 400 e 450 é onde o gráfico ele não vai poder tocar, ele não vai poder passar, ou seja, não vai poder tocar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer a ligação aqui, ó. 0 graus, que aqui é o x, ele está ligado com o 0 do y, ou seja, nós temos uma marcação só no 0 grau, tá bem? Já aqui, ó, no 90 ele não existe, então significa dizer que ele vai ter aqui, ó, só o traçadozinho aqui, mas que o gráfico não pode tocá-lo, tá bem? Vamos para o 180, 180, 0, né? Então, 0 com 180 dá só no 180, que é o π, tá? A mesma coisa com 360, tá bem? Porque os demais ele não existe, tá certo? Percebeu? Eu não vou poder fazer a ligação aí direta, porque ele não pode passar aqui, não pode tocar o 90 graus, porque ele não existe. Então, o nosso gráfico ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Perceba, tá? Tá aqui, ó, pessoal, o 90 graus, tá? Então, a construção do nosso gráfico ele vai seguir infinitamente aqui, ó, para cima, mas ele não vai tocar aqui nessa linha aqui, que é o do 90 graus. Por que sem linha? Porque ele não existe. Percebeu? Ele chega bem próximo mesmo, é como se você tivesse um 0,999999 infinito, quase 1, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, no π, tá? O π, ó, passa pelo π para cima e para baixo, tá? Mas ele não vai encostar no 3π sobre 2, porque ele não existe, tá? Lembre que o 3π sobre 2 é o 270 graus, né? Também aqui, ó, 2π. Percebeu? O 2π, ó, passou pelo 2π para cima e para baixo, ou seja, positivamente e negativamente, mas ele não vai poder passar aqui o 5π sobre 2, pois ele não existe. Tudo bem? Aí eu vou pegar agora para brincar com vocês, justificar aqui essa questão do 1 e do menos 1 aqui, utilizando outros ângulos. Por exemplo, se eu for usar o de 45, que é π sobre 4, ele está aqui, ó, no meio, né? Ele aqui, ó, ligando ele vai dar 1 aqui, ó. Lembre que a tangente de 45 é 1. Aí, ó, Seninha, por quê? Vamos lá. Tangente é seno sobre cosseno. Então, você tem o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Lá na nossa tabela de ângulos notáveis, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Então, se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá 1. Então, a tangente de 45 é 1. Percebeu? Por isso que esse gráfico saiu aqui do 0 grau e subiu aqui, ó, com relação ao 45. Agora perceba, se eu pego aqui o de 90 graus e adiciono a ele aí vamos supor, um 45, eu tenho 135 graus, na verdade. O 135 graus ele está entre o 90 e o 180, né? Ele está aqui, ó. Percebeu? Desta forma aqui. Agora perceba que como é 135 graus aqui, ó, pessoal, ele é negativo, ele está mais ou menos aqui, ó. Ele é negativo. Por isso que o seu gráfico é para baixo. Percebeu? Agora, se eu tenho 90 aqui, ó, e adiciono 45, eu vou para 225. Percebeu? E 225, pessoal, ele vai ficar aqui, ó, com 1. Porque o 225 ele é positivo e o 225 ele é congruente aí à tangente de 45, tá bom? Então, aqui, ó, por isso que o gráfico ele foi para cima. Perceba que esse gráfico aqui, ó, ele completou um ciclo, tá bom? Vamos seguir. Entre 3π sobre 2 e 2π, nós temos aqui este ponto, que é 7π sobre 4. 7π sobre 4, pessoal, ele está aqui, ó, entre o 3π sobre 2 e o 2π, ele está no quarto quadrante, logo ele é negativo. Por isso que o seu gráfico tende aqui, ó, para baixo, tá bom? Já aqui, ó, entre 2π e 5π sobre 2, nós temos o 9π sobre 4, tá bom? Que ele está aonde mesmo? Ele está aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, ele está entre o 2π, tá aqui, e o 5π sobre 2. Então, ele está aqui no primeiro quadrante. Significa dizer que ele é positivo, tá? Ele é congruente aí a uma tangente de 45 graus. Ele está para cima. Percebeu? Então, nós construímos aqui o nosso gráfico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também é o nome que se dá a esse gráfico. Nós temos lá na função seno, senoide. Nós temos no cosseno, cossenoide.
e nós temos na tangente o tangetoide, tá bom? Beleza? Nós temos o nomezinho dele aí. Então, esse aí é o nosso gráfico base. Vamos agora estudar, pessoal, quem é o domínio, quem é a imagem, quem é a paridade, tá bom? E quem é o seu período, isso é importante, tá bom? Pessoal, o domínio dele aqui será esse, ó. X pertencente aos reais, desde que x seja diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Tá bom? Porque, ó, a cada 90 graus aqui, perceba que a cada 90 graus nós temos uma mudança de ciclo. Então, nós utilizamos esse processo aqui para determinar o seu domínio. Então, lembre, o domínio é o x, que é diferente de π sobre 2 mais kπ. Lembrando que esse k ele tem que ser pertencente aos inteiros, tá bom? Ao z, beleza? Já com relação à sua imagem, perceba o seguinte. A sua imagem aqui, ó, que a gente sempre faz uma análise no y, ele tende ao infinito, ó, para cima e ele tende ao infinito para baixo. Então, será aqui todos os valores que está aqui no y, ou seja, a imagem passa a ser todos os reais, tá bom? Agora, o período, pessoal, perceba que ele faz um ciclo aqui no π, percebeu? Sempre no π. Então, o período dele vai ser π, ou seja, a tangente de um número de um ângulo x igual a tangente de x mais kπ. A gente usa o mesmo procedimento daqui, ó, do domínio, tá? Mas com a igualdade. A paridade nossa aí, ela é ímpar. Eu vou provar isso daqui a pouco para vocês. Ela é ímpar, onde a tangente de x é igual a mesma tangente de menos x. Vou mostrar isso para vocês agora, tá? Tá aqui, ó. Nós temos a reta tangente que passa ao ponto A, tá certo? Eu dei para vocês aqui o ângulo P, tá? Esse P é um arco, tá, pessoal, que vai de A até esse ponto. Para achar a tangente, eu vou dar uma esticada até aqui. Então, esse ponto aqui de encontro, nós chamamos de tangente de P. Agora, perceba o seguinte, se eu fazer o inverso, se eu pegar esse ponto P e colocar aqui embaixo, que ele vai ser negativo, você vai ter ele menos P, que ele é igual ao P daqui por ser congruente, percebeu? Então, ó, esticando até aqui, nós temos menos a tangente de menos P. Logo, a medida de A até aqui, esse ponto, é tangente de P, que é igual à medida de A até esse ponto, que é menos a tangente de menos P, como eu falei aqui para vocês, ou seja, eles têm a mesma medida de direção diferente, né? Porque daqui do A até o P, ele vai para cima, daqui para baixo, ele vai para, né? Do A até esse menos tangente, ele vai para baixo, ou seja, ele tem a mesma medida, direção diferente, logo nós estamos falando aí de uma paridade ímpar, beleza? Nós estudamos isso, provamos lá no seno e no cosseno. Vocês podem também fazer a mesma coisa aí com a tangente, beleza? Agora vamos praticar. Vamos fazer uma questãozinha aqui que envolve aí a função tangente. É o seguinte, seja f de r em r a função definida por y igual a tangente de x menos π sobre 4, obtém o domínio de f, seu período e em seguida esboça o gráfico do período completo, tá? O ciclo completo. Beleza? Primeira coisa, o domínio. Lembra que eu dei para você lá o domínio, que é justamente esse aqui, ó. X pertence aos reais, onde o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Percebeu? Então, vamos lá. Eu vou pegar, pessoal, esse x diferente de π sobre 2 mais kπ, porque esse x aqui são todos os valores que estão aqui na frente da tangente. A minha intenção é achar esse x. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá ele aqui. No lugar desse x vai ser x menos π sobre 4. Diferente de π sobre 2 mais kπ. Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber o x aqui para poder achar o meu domínio. Porque ele falou x pertencente aos reais. Eu tenho que achar x. E esse menos π sobre 4 está atrapalhando. Então, eu vou pegar esse amiguinho, vou passar ele para cá, né? Passar ele somando, né? Ele é menos, passa mais. Vai ficar π sobre 2 mais π sobre 4. Tá ele aqui, ó. Repete o 4π. Pessoal, eu só preciso resolver isso. O que é que seninha vai fazer? Muito rápido. Eu vou multiplicar tudo aqui por 2, que é para esse denominador ficar igual a esse 4 aqui da outra fração. Fica mais fácil para vocês. Então, multiplicando aqui por 2, vai ficar assim, ó. π sobre 4 mais 2π sobre 4. Entendeu? Eu fiz isso, que é para poder somar direto aqui um numerador. π, 2π, π mais 2π dá 3π. Denominador igual. Você repete, vai ficar
3π sobre 4 mais kπ. Logo, o meu domínio é x pertencente aos reais, tá? Tal que x diferente de 3π sobre 4 mais kπ, com k diferente do inteiro, tá bom? Percebeu? É bem simples, dá para você fazer suave, tranquilo? Agora, vamos ver o período, tá bem? Eu vou fazer para vocês o período de duas maneiras, tá bom? Lembre que nós fizemos lá no seno e no cosseno, aonde o ângulo ele era maior ou igual a zero, menor ou igual a 2π, para o seno e para o cosseno. Na tangente, nós vimos lá que o ciclo completo aí é o π, tá? É o de menor, ou seja, vai ser 0 e π. Não vai ser 0 e 2π. O 0 e 2π é para o seno e o cosseno. Para a tangente é 0 e π, tá bom? Nós vimos isso lá no gráfico. Então tá aqui, ó. Vou pegar o ângulo aqui. Quando falar em período, a gente trabalha com o ângulo. A tangente ele não entra. Fica x menos 4 sobre π sobre 4, que ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a π, porque é tangente. Beleza? A minha intenção aqui é eliminar esse 4. Então eu vou aqui, ó, multiplicar tudo por 4. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes x dá 4x. 4 vezes π dá 4π, mas se eu dividir por 4 dá 1π. E 4 vezes π dá 4π. Tudo bem? A minha intenção agora é eliminar esse menos π. Então eu vou somar tudo aqui, né, por mais π. Né? Tá ele aqui. Ó. 0 mais π dá π. 4x repetiu. Menos π mais π dá 0. 4π mais π dá 5π. Tudo tranquilo? A intenção é deixar o x sozinho. Para tirar esse 4, eu vou dividir aqui tudo por 4. Então vai ficar π sobre 4 aqui. 4x dividido por 4 dá 1x. E 5π dividido por 4 você montou. Pronto. Deixou aqui o x isolado. Você vai pegar agora esse aqui e subtrair desse para achar o período. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 5π sobre 4 menos π sobre 4. Ou seja, 5π menos π dá 4π, que eu vou dividir por 4. 4π dividido por 4 dá 1π, que é o período. A outra maneira é usando aquela formulazinha, a propriedade, que é o 2π sobre o módulo de C. Lembrando, 2π para seno e cosseno, π para tangente. Então, vamos usar o π sobre o módulo de C. Esse C é aquele número que está ao lado do x aqui na pergunta. Aqui ao lado do x está 1. Então, vai ficar π dividido por 1. E π dividido por 1 é o próprio π. Né? Então, está provado aí que o período ele é π. Beleza, pessoal? Agora vamos encerrar a nossa aula construindo o gráfico dessa tangente de x menos π sobre 4. Olha ele aqui, ó. Pessoal, eu vou montar para vocês, vou botar aqui que eu esqueci de botar a animação para vocês aqui, a tabela, tá? Tá aqui a nossa tabela. Lembre que tudo que tiver depois da tangente é o que vai receber o ângulo, tá bom? Então, x menos π sobre 4 é o que vai receber aqui o ângulo, tá bem? Esse aqui. Mas o que interessa para a gente é achar o ângulo do x. Para isso, nós precisaremos fazer alguns cálculos, tá bem? Perceba que eu usei aqui nessa tabela 0 grau, o 45 graus e o 90. Lembra que lá no gráfico eu fiquei somando de 45 em 45 para poder construir o gráfico? A mesma coisa eu vou fazer aí. 0 grau mais 45 dá 45, mais 45 dá 90. Como ele falou que só quer um ciclo, eu vou até onde o primeiro valor de não existência. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou, para achar o x, eu vou pegar o x menos π sobre 4 igualar a 0 grau. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Pegando o menos π sobre 4 passando para cá, x é igual a π sobre 4, que é o que eu vou botar no meu gráfico, tá? No eixo do x. Então, o ângulo que vai para o gráfico é π sobre 4 quando for 0 grau. Tudo bem? Então, a tangente aqui vai ser 0, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo aí? Vamos seguir. Vamos agora para π sobre 2. Aliás, π sobre 4. Vamos pegar x menos π sobre 4 igual a π sobre 4. Tá aqui, ó. Pegando o menos π sobre 4 passando para cá, vai ficar dessa forma. 1π mais 1π dá 2π dividido por 4. Simplificando aí por 2, fica π sobre 2, tá bom? Então, o meu x aqui vai ser π sobre 2. Tranquilidade aí? Beleza? Lembre que aqui, ó, pessoal, é 45 graus. E a tangente de 45 graus é quem? 1. Beleza? É só você fazer aquilo ali, ó. Tangente, né? Seno sobre cosseno.
Então vai ser o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2, ele por ele mesmo dá 1. Beleza? Agora vamos para o π sobre 2. Aí x menos π sobre 4 igual a π sobre 2. Tá ele aqui, ó. Passando para cá, eu vou ter essa forma. Se eu multiplicar aqui por 2, ó, pessoal, para ficar 4 aqui, ficar o denominador igual, vai ficar aqui 2π. Com um π desse vai dar 3π sobre 4, que é o valor do x que vai para o gráfico, tá bom? Agora lembrando que a tangente aqui de 90, ela não existe. Por que não existe? Porque o ponto de 90 graus, onde ele está situado na circunferência, ele é paralelo à tangente, ele não se encontra, então ele não existe. Também você pode pegar lá o seno de 90 graus, dividir pelo cosseno de 90 graus, que vai dar 1 sobre 0. O denominador ele não pode ser 0, por isso que ele não existe, tá bom? Beleza? Pronto. Então, cheguei aqui na primeira inexistência, já basta para você fazer aí, não é, o gráfico de um período completo, tá bem? Então, agora vamos para o gráfico. Tá aqui o gráfico dele, pessoal. Perceba, ó, que eu vou ter 0 grau aqui, cadê aqui, ó? 0 grau com π sobre 4, 0 está aqui, ó. Ele vai estar neste ponto, tá bom? E eu vou ter 1, que é o y, né? Que vai estar ligado com π sobre 2, está aqui, ó, ligado com π sobre 2. E ele não existe para 3π sobre 4, ou seja, o gráfico, ele não toca, ele fica bem perto do 3π sobre 4. Esse ponto aqui é o ponto de inexistência. Tá bom, pessoal? Agora veja que eu não botei esse ângulo, eu botei aqui, ó, no eixo de x, o π sobre 4, o π sobre 2 e o 3π sobre 4. Montei aqui, ó, tá vendo? Não pode ser esse aqui, tá? Eu tinha que achar de todo jeito o valor para x, os ângulos de x, para botar aqui no eixo de x, tá bem? Então, esse aqui é o gráfico de um único período, né? O período completo, tá bem? Pessoal, é isso aí. A nossa aula aí sobre função, sobre os gráficos, não é, de seno, cosseno e tangente, acabou, tá bem? Por hoje é só. Não se esqueça, se inscreve no canal, dá uma força aí ao canal. Também acione o sininho para receber as atualizações. Por hoje é só. Até a próxima aula.